Estamos ao vivo. Então vamos começar. Muito boa noite, pessoal. Meu nome é Otávio Mota, sou sócio do escritório Andrade Maia Advogados. Hoje a gente está iniciando um projeto do escritório Andrade Maia, que é um projeto idealizado pelo meu sócio Fabrício Posati e por mim, para a gente falar um pouquinho sobre processo civil nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, de distanciamento social. Isso faz com que a gente possa, isso tem sido uma marca do escritório Andrade Maia, tentar aproximar um pouquinho mais as pessoas nesse período. Nada melhor do que começar esse tema, e esse é um projeto, na verdade, que ele busca trabalhar de uma forma objetiva, em 30 minutos, esses pontos de processo civil, trazendo convidados. Então, como eu dizia, hoje nada melhor do que começar com a presença do professor Daniel Mitidiero para esse nosso primeiro encontro. O professor Daniel é um grande amigo do escritório, é uma pessoa por quem o escritório Andrade Maia tem uma grandíssima admiração. E para mim, particularmente, também é uma alegria enorme, é uma grande honra para mim, pessoalmente, poder estar abrindo esse projeto e conversando com o meu professor Daniel Mitidiero, quem eu conheci em 2006, quando ele ministrou uma disciplina de Teoria Geral do Processo na URGS. Meu primeiro contato com o processo já foi com o professor Daniel. Desde então eu sigo sendo seu aluno, mesmo que não formalmente, mas ele sempre vai ser meu professor e meu mestre. E fui orientando dele no TCC de graduação e no mestrado também. Então, para mim é uma grandíssima honra. O professor Daniel quase que dispensa apresentações, mas as apresentações são muito importantes e devem ser reconhecidas. É pós-doutor em Direito pela Faculdade de Pavia, é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor de Direito Processual Civil na graduação, no mestrado e no doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já escreveu mais de 30 livros e tem aí, que eu sei, só esse ano mais alguns saindo do forno. Esse número, portanto, vai aumentar. Ele é membro do IAPL, que é a International Association of Procedural Law, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e do Instituto Brasileiro de Direito Processual, além, claro, de advogado e parecerista. Então, Daniel, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme te receber. Vou te passar a palavra para, se quiseres, dar um oi ou alguma consideração inicial. Otávio, muito obrigado. Eu quero dizer que eu me sinto muito honrado e muito feliz de poder estar aqui no Andrade Maia contigo, nesse projeto liderado por ti e pelo Fabrício, que são pessoas que eu estimo muito. Eu acho que tu já mencionaste aqui, mas eu faço questão de dizer isso também. Eu não só fui teu primeiro professor de processo, como tu também foste das primeiras turmas com as quais eu tive a oportunidade de conviver, e a nossa amizade, a nossa admiração é recíproca. De lá para cá a gente só cresceu juntos, e eu estendo essa admiração ao Andrade Maia. Eu me lembro inclusive que um grande amigo nosso, né, o Júlio Lanes, que é um dos sócios fundadores do Andrade Maia, um queridíssimo amigo, um super advogado também, uma vez me conversava um pouquinho sobre estagiários e tal. Disse: olha, tem o Otávio Mota lá que tem que dar um jeito de levar para o escritório. Ele levou e disse: olha, cara, que grande aquisição, que bom tê-lo como meu sócio, é só elogios. E quero dizer que nessa trajetória que é tua, que é minha, que é do Júlio, do Fabrício, de todas as pessoas envolvidas, eu me sinto muito feliz de estar ao lado de vocês. Por isso que abrir esse projeto dos 30 minutos em processo civil, para mim também tem significado. Reafirmar sempre a parceria e a nossa admiração recíproca. Então eu quero que vocês me recebam, e assim como eu os recebo, com um beijo, um abraço muito afetuoso. Muito obrigado pelas palavras e por nos receber na tua casa, né, Daniel? Abrir a tua casa para esse nosso papo. Muito obrigado mesmo. Assim a gente se sente um pouquinho mais perto nesse momento tão difícil para todo mundo. Mas, dando início, então, ao nosso bate-papo de hoje,
O tema que a gente escolheu foi o tema da segurança e da igualdade, qual é o papel das cortes que a gente tem no sistema judiciário brasileiro diante dessa situação que a gente está vivendo de pandemia. E eu acho que, em primeiro lugar, quem acompanha a tua carreira, a tua trajetória, os teus textos, o teu pensamento, que, aliás, é um pensamento que é um expoente no direito brasileiro a respeito disso, e no processo civil se destaca muito, por trazer um conhecimento a respeito, não só e único e exclusivamente, do processo civil. Na verdade, esse tema das cortes, o tema dos precedentes e das funções, diz respeito a um campo maior do que especificamente o processo civil. Né? E eu queria, então, que tu pudesse comentar um pouquinho a respeito disso, por favor. Acho que esse é um primeiro ponto importante, né? No Brasil, por um acidente histórico, né, a gente acabou tendo o Código de Processo Civil recebendo a teoria dos precedentes, tendo, por assim dizer, uma certa moldura, né, para trabalhar com precedentes no processo civil. Isso é explicável, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas o fato é que se a gente olhar, por exemplo, a doutrina inglesa, a doutrina americana, tu sabe bem porque morar nos Estados Unidos, estudou em Nova York, e quem trata do teoria do precedente são basicamente os teóricos do direito, os filósofos do direito. Eles é que tratam de precedente. Isso tem uma razão de ser, porque ao fim e ao cabo o problema do precedente, em primeiro lugar, é um problema de fontes do direito, e, em segundo lugar, é um problema de norma jurídica. Então, a gente tem um problema de discurso das fontes, que, por assim dizer, insere o problema no plano do direito constitucional, do rule of law, né, do Estado de Direito, da segurança jurídica, da liberdade, da igualdade. E, em segundo lugar, na teoria das normas, de como as normas funcionam, né, como as normas são, por assim dizer, aplicadas, de que modo seus textos são interpretados. Então, eu acho que o primeiro ponto é realmente esse. A gente precisa inserir o tema do precedente como um tema ligado ao Estado de Direito, à teoria do direito e ao direito constitucional, que tem um reflexo muito grande no campo das cortes e do processo. Perfeito. Justamente esse tema que tu já abordaste aí, de uma certa forma, a questão do Estado de Direito, segurança jurídica e igualdade, elas entram nesse discurso a respeito da teoria do direito e a respeito do Estado que nós queremos, o Estado democrático de direito, um Estado constitucional. Qual a importância, Daniel, que tu vês desse debate da segurança jurídica e da igualdade, e de que forma, dentro, claro, desse contexto do Estado constitucional, e de que forma esses institutos nos levam a compreender qual seria a função das cortes no sistema de justiça brasileiro. Eu acho que a gente pode entender bem isso em duas grandes perspectivas, né? A primeira perspectiva é com uma pergunta basilar e assim, com que qualquer pessoa possa entender isso. Primeiro, assim, existem várias discussões a respeito do que é o direito, qual é o fundamento do direito e quais são os fins do direito. Então, a gente pode discutir o que é o direito, se é um sistema de normas, se é de fato um sistema. A gente pode discutir por que a gente obedece ao direito. A gente pode discutir se o direito visa a justiça ou não. Enfim, tem várias perguntas que estão, por assim dizer, acopladas. Mas existe algo que é intuitivo, né, que qualquer pessoa consegue compreender. O direito não é nada mais, nada menos do que uma maneira pela qual a gente se comunica, né? A maneira pela qual, na experiência brasileira, nós vamos pegar nossa experiência, nossa tradição, o Estado diz como a gente deve se comportar para viver de acordo com o direito. Ou seja, é uma maneira de disciplinar comportamentos. E ao disciplinar comportamentos, ao dizer como eu devo me comportar ou como eu posso me comportar, o Estado está dizendo, olha, se tu atuar da maneira X, Y e Z, tu vai ter agregado ao teu comportamento os efeitos X, Y e Z. E todas as pessoas que se comportarem da mesma maneira vão ter esses mesmos comportamentos, valorados pelo direito, com os mesmos efeitos. Então, com isso a gente pode ver que o direito ele é um meio de comunicação do Estado para com a gente, que dizem como a gente pode ou deve se comportar, a fim de que determinados efeitos possam ser produzidos para todo mundo que tiver o mesmo comportamento. Evidentemente, eu estou dizendo que o direito tem a ver com três princípios
fundamentais do Estado de Direito, que é o princípio da segurança jurídica, o princípio da liberdade e da igualdade. A segurança jurídica, portanto, o saber o que o direito espera de mim, ele funciona como um meio para que eu possa exercer atos de liberdade, já que eu sei qual é a regra, sei se eu quero ou não quero desempenhar a conduta e os efeitos ligados, e se eu desempenhar essa conduta, eu quero esses efeitos, e não quero outros efeitos, e quero que todos sejam tratados de maneira isonômica. Isso de um lado, isso é intuitivo, e isso todo mundo consegue entender. O problema é que tem um segundo filão de análise aí que nos problematiza um pouquinho. É a pecinha que está na frente do computador, né? É a pecinha que está na frente do computador que vai acabar dando um probleminha. Muito bem, a gente já sabe como é que funciona o computador. O problema é que para fazer com que o computador funcione, que eu escreva uma peça, eu preciso operar o computador. E a mesma coisa com o direito. Como o direito envolve um processo de comunicação, um processo de fala, e esse processo de fala ele é um processo marcado pela porosidade, pela equivocidade, em que diferentes textos, em que os textos podem dizer diferentes coisas, diferentes intérpretes podem entender, por exemplo, que livro é, para efeitos tributários, apenas o livro físico, porque assim o Constituinte entendeu lá em 88 que nem tinha livro eletrônico. Agora, outros podem entender que livro eletrônico é livro, porque, afinal de contas, a finalidade subjacente é promoção de cultura. O que eu quero dizer com isso que nós temos aqui um segundo filão que vai problematizar a segurança, a liberdade e a igualdade, que é a interpretação do direito. E aí a gente começa a entrar no nosso terreno do nosso dia a dia, né? Muito bem, é muito fácil perceber a ligação entre segurança, liberdade e igualdade. É muito fácil entender que o direito tem a ver com normas que dizem como a gente deve se comportar ou pode se comportar. O problema é que no dia a dia, no mundo real, eu preciso ler um texto e preciso entender o que esse texto diz. E esse texto pode dizer mais de uma coisa. E eu tenho que saber como me comportar. Aí entra a teoria do precedente. Uhum. E aí, dentro disso, Daniel, como é que tu desenvolveu, eu sei que tu escreveste em 2013 o teu Cortes, teu livro sobre Cortes, em 2016 o livro sobre precedentes da persuasão à vinculação, e nesse meio tempo já vinha o caldo de produção do Código do CPC de 2015. Como é que tu vês, então, quais são esses papéis das cortes, qual é o papel da Corte Suprema, qual que é o papel da Corte de Justiça, e de que forma tu acha que isso foi, se aproximou no sistema atual do CPC brasileiro? Aí começam a aparecer as transformações, né? Porque isso que a gente acabou de conversar de uma maneira muito assim rápida, na verdade é fruto de uma transformação na maneira de ver e de praticar o direito, né? O Código de 73 ele partia de pressupostos que não eram esses, né? A começar que toda a doutrina de 73, vamos pegar bons autores, né? Humberto Teodoro Júnior, Cândido Dinamarco, autores consagrados e que ainda hoje têm seus manuais editados, enfim, formaram gerações. Quando eles iam dizer de que modo o juiz se comporta diante da lei, que é esse o problema que a gente acabou mencionando aqui, eles diziam que os juízes simplesmente declaravam a vontade concreta da lei. Era mais ou menos o jus de Bouche de la Loi do Montesquieu, do século XVIII, em que se pressupunha que a norma tinha só um único sentido. Se ela tinha só um único sentido, então eu tinha um juiz que decidia o caso, eu tinha um tribunal para o qual eu recorria que decidia fato, prova e direito, e eu tinha vamos colocar assim, um tribunal de superposição que tinha só uma única função: dizer se o tribunal acertou ou errou ao declarar a norma pré-existente. Quando eu mudo esse pressuposto e vejo que os textos podem ter mais um significado, a função da justiça civil acaba se alterando, né? E aí, então, eu começo a perceber que o duplo grau de jurisdição, os juízes de direito, os juízes federais, os TRFs, TJs, tem essa função de examinar o caso como um todo, né? Costumo eu dizer assim, de fazer justiça para o caso concreto, né? aplicando normas pré-estabelecidas.
Mas quem vai decidir sobre o significado do direito, e não simplesmente controlar o significado anterior, são as Cortes Supremas. As cortes, e eu comecei a perceber que não dava mais para entender o papel da corte como uma corte de controle e de jurisprudência, papel do Supremo, do STJ. É necessário compreender o papel dessas cortes como cortes de interpretação e de precedentes, que decidem sobre o significado do direito e, a partir daí, dizem como a gente pode se comportar ou como a gente deve se comportar. E foi em 2013 que eu cheguei, que eu escrevi esse livro lá na Itália, em Pavia. Inclusive, tu foi me visitar lá em Pavia, tu e o Rafa, foi uma alegria receber vocês lá em Pavia. E, enfim, e esse livro acabou sendo publicado e ele acabou tendo um impacto muito significativo na maneira pela qual o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça se entendem, né? Existem vários julgados do Supremo do STJ que citam esse livro para dizer, olha, a gente não faz mais aquilo, a gente não é mais uma corte de controle, a gente é uma corte de interpretação, a gente não faz jurisprudência, o que a gente faz é decidir sobre unidade do direito. E isso me levou para o passo seguinte, que foi, bom, agora que eu já sei o que cada uma dessas cortes faz, eu preciso então saber o que é um precedente. Em 2016 escrevo o livro sobre precedentes, para justamente falar em ratio decidendi, obter dictum, distinções, que são esses instrumentos que começaram a aparecer na prática do nosso dia a dia e que auxiliam, ao fim e ao cabo, a maneira pela qual a gente tem que trabalhar com o direito. Esses instrumentos são, acho, fundamentais aqui na nossa conversa. Eu só queria voltar um passo atrás e te questionar, então, havendo as cortes supremas, que são cortes de precedente, que orientam a interpretação do direito e dão unidade ao direito, qual é o papel que tu vê para as cortes de justiça, que seriam, né, no nosso dia a dia, tribunais de justiça, TRFs, as cortes de segundo grau? Como é que tu faz essa ligação e harmoniza as duas instâncias? Essa é uma relação muito importante da gente frisar bem para entender o que cada uma dessas cortes faz, né? É um problema funcional. Um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, tem por função principal decidir de acordo com o direito o caso concreto. O que significa decidir de acordo com o direito? Significa decidir de acordo com o direito cujo significado foi definido pelas Cortes Supremas. Uhum. Esse é um ponto central. Então, as Cortes de Justiça decidem com base em precedentes. Tu vai dizer assim, Daniel, mas nem sempre há um precedente. E é verdade, nem sempre há um precedente. Então, nas situações em que não há um precedente, eu posso chegar a uma construção do que provavelmente vai decidir a corte por coerência, por um critério de igualdade, desenvolvendo, né, por coerência o direito. Existem situações em que, de fato, não há nenhum precedente aplicável e as cortes de justiça experimentarão um período em que haverá um pouco de não uniformidade. Mas uma vez que eu tenha um precedente estabelecido, que eu tenha já um significado consolidado, bom, aí essa Corte de Justiça tem que aplicar o precedente, né? Ela é obrigada a aplicar o precedente. Porque os precedentes, eles não... É engraçado, né? Porque, como dizem os autores ingleses, assim, naquele um certo tom irônico, assim, naquele humor, toda a teoria do precedente é feita para o caso de o precedente estar errado. Por quê? Porque se o precedente é correto e todos nós concordamos com o precedente, a gente aplica o precedente de bom grado, pelas boas razões que ele tem. Não tem discussão, acabou. Não tem discussão. Não constrange, né? Na verdade, a teoria do precedente é a teoria do precedente com o qual eu não concordo, cujo conteúdo eu posso não concordar. Mas, ainda assim, por ser uma norma jurídica, eu estou constrangido, estou obrigado a aplicá-lo, ainda que, eventualmente, não concorde com ele. Eu, claro, na posição de corte de justiça, né, de tribunal. Sim. Não, dentro desse tema, acho que é da mais alta relevância a gente pensar a respeito disso, principalmente pelo que a gente tem vivenciado hoje. Como eu falei lá no início, é uma situação que, pelo menos na nossa geração, ninguém nunca tinha enfrentado, e isso tem um impacto sério em diversos tipos de relações jurídicas, nas relações de trabalho, nas relações com a administração pública, relações com o fisco, as relações comerciais entre partes privadas, e isso traz para o judiciário uma série de situações que são diferentes, mas que elas devem ser tratadas à luz dessas funções
e tendo em vista a manutenção da segurança jurídica, liberdade e igualdade. Então, há situações, por exemplo, que vão ser enfrentadas pela primeira vez pelos tribunais de segunda instância, né? E aí, como tu colocaste, não havendo um precedente, bom, é natural que num primeiro momento haja uma certa divergência, porque elas são as cortes que estão ali tratando dos fatos e, de uma certa forma, também testando as possibilidades dentro do que é possível extrair dos textos para retirar as normas e as possíveis consequências jurídicas. Até aí me parece que há um período de maturação do precedente para chegar no final. Acontece que pode acontecer situações também em que muitas vezes o Tribunal de Segunda Instância já tem a situação não é tão diferente, a situação é semelhante. O Tribunal de Segunda Instância tem uma jurisprudência mais ou menos consolidada num determinado sentido e há uma Câmara ou uma decisão que destoa. Me parece que aí haveria um problema também, porque é parte dessas cortes de justiça também promover segurança e igualdade. A gente vê que no artigo 926 se fala que os tribunais devem manter a sua jurisprudência estável, que é uma dos filões da segurança jurídica. Mas há outras situações, Daniel, e é essa que eu queria te provocar agora, em que a gente pode ter, eventualmente, um precedente já formado, e a gente vê em situações, como a gente tem visto atualmente, que, por exemplo, quando se trata de onerosidade excessiva, resolução de contratos por onerosidade excessiva, ou revisão de contrato por fato imprevisto. Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça tem já consolidada, vamos dizer assim, né, tem precedentes consolidados nesse tema. O que acontece é que hoje pode acontecer de a situação não ser exatamente a mesma que rege que regiu aquele precedente que foi elaborado. Diante disso, me parece que duas perguntas surgem. Uma diz respeito a uma crítica que se coloca a quem defende o sistema de precedentes, que é um suposto engessamento do sistema com a aderência dos precedentes. Quer dizer, o sistema não daria conta das mudanças sociais, e que eu acho que é algo que a gente tem visto hoje acontecer. E, no segundo lugar, se isso não for verdadeiro, quais são os mecanismos que a ordem jurídica nos fornece para que isso seja trabalhado e mantendo a coerência e mantendo segurança jurídica e igualdade. Então, essa é a pergunta que eu queria te colocar agora. É uma pergunta interessante, é uma pergunta clássica, né, Otávio? Bom, naturalmente, isso, quando o direito inglês se tornou, quando o precedente inglês se tornou efetivamente vinculante em 1898, o pessoal começou a dizer, olha, como é que vai fazer para o direito evoluir, né? E aí a resposta foi aquela, olha, não sabíamos como resolver isso. Até que em 66, a House of Lords, que então era o órgão de cúpula do Poder Judiciário inglês, disse, olha, House of Lords, quando entender que há um precedente totalmente equivocado, ou que já não tem mais congruência social, posso ignorar o precedente. Ou seja, isso quer dizer basicamente que um sistema de precedentes ele não é um sistema imune à mudança social. Não, pelo contrário, ele é um sistema em que a mudança social tem espaço. Então, essa é uma crítica equivocada ao sistema de precedentes. E, aliás, basta ler o artigo 927, parágrafo 3º e parágrafo 4º do Código de Processo Civil, para perceber que o nosso legislador coloca lá expressamente a possibilidade de superação para frente do precedente. Então, acho que essa é a grande ferramenta que nós temos para, por assim dizer, fazer com que o direito evolua. Não fosse isso, ainda haveria a possibilidade, e isso naturalmente não é algo que a gente possa elucubrar em abstrato, mas ainda haveria a possibilidade de demonstrar que os casos não são absolutamente idênticos ou não têm uma identidade substancial que justifique, que suporte a aplicação do precedente. E aí, então, a gente alça a mão da teoria das distinções, né? Uhum. É interessante aqui, porque existem casos em que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo já tem precedentes consolidados. Existem situações, no entanto, em que pode haver um fato específico, muito específico, que desminta a aplicação do precedente ou da ratio
do precedente para aquele caso concreto, né? Aí a gente volta lá para a teoria do direito, né, e começa a entender que o precedente, como uma norma, também está sujeita, por assim dizer, às vicissitudes da normalidade, né? Uma norma é aquilo que é normal, uma regra é aquilo que é regular, né? Aquilo que regularmente acontece, que normalmente acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em regra, as normas devem ser aplicadas e sempre devem ser aplicadas, né? É isso que a gente chama de universalismo. Mas, por vezes, existe uma exceção muito excepcional que não compromete o valor vinculante do precedente, que pode ser considerada. E aí, nesse sentido, um fato essencial pode ser considerado para efeitos de distinção. Então, essas duas ferramentas se combinam para que a gente possa ter o desenvolvimento do sistema do precedente. De um lado, a ferramenta da superação, que está disciplinada no artigo 927, parágrafo 3º e parágrafo 4º, e de outro, a ferramenta da distinção. Ambas ferramentas, por assim dizer, que se conectam nesse campo maior aí do universalismo presumido e, enfim, a necessidade de entrincheirar o sistema para gerar um constrangimento para que a gente possa seguir de acordo com o direito, mas que, em sendo o caso, a gente consiga fazer ajustes enquanto a gente segue o nosso caminho. Quer dizer, é considerar eventualmente coisas que não foram consideradas antes, superar entendimentos que podem não hoje mais ser consistentes com uma realidade social com a qual a gente vive, mas o importante é entender que existem os mecanismos para que isso seja feito com segurança, com igualdade, a superação para frente, as dissensões consistentes de casos. Eu acho que isso é importante a gente trazer, e isso coloca, inclusive, um papel, nós, como advogados, de estarmos atentos a esse tipo de questão, perceber essas possibilidades, entender e levar ao judiciário, quando a gente encontra a possibilidade, eventualmente, de trazer um fato novo que no precedente anterior não havia sido considerado, e suscitar questões que possam ser consideradas, mas o mais importante é entender que tudo isso seja feito dentro desse sistema, com segurança, com igualdade, e de uma forma estável e congruente, né, Daniel? Acho que esse é um ponto fundamental, que sem isso ruiria toda a base desse sistema. Mas a gente está se encaminhando para o fim aqui, Dani. Eu queria te fazer uma última pergunta a respeito de um tema que tu também estudou muito, e já tem um livro que sai em setembro, eu acho, da reclamação, Daniel? Isso. Um livro, então, saindo do forno. Se a reclamação é um instrumento, então, também para a proteção para a tutela do precedente, qual que é a tua compreensão a respeito da reclamação como um instrumento para esse fim também? Sabe que, beleza, eu acho que essa é uma ótima pergunta, eu vou respeitar nosso tempo aqui, mas eu não posso partir aqui sem te dizer uma coisa. Enquanto tu falava sobre o fato e sobre o direito e sobre a justificação das razões, eu lembrava que esse é um tema também que une eu, tu e o Júlio, né? Porque o primeiro livro da coleção que eu coordeno junto com o Marinoni e com o Sérgio na RT foi o livro do Júlio, Fato e Direito no Processo Civil Cooperativo, que é a tese de doutorado dele. E lá o ponto central cara, a gente tem que ter muita atenção para os fatos. Fatos sempre qualificados juridicamente, na sua unidade. Aí depois a tua dissertação de mestrado, que também publicaste na nossa coleção para a LRT. Olha, e como é que eu faço para que as coisas tenham uma aplicação racional do direito, fundamentação das decisões, a justificação das decisões, ver como essas coisas estão conectadas, né? É interessante quando a gente olha para trás e começa a ver tudo que nos une. E aí, conectando com a tua pergunta, o Código de Processo Civil procurou usar o precedente como meio de gestão de casos de massa, muitas vezes. Acho que foi um caminho equivocado. Eu acho que o melhor caminho, a melhor reconstrução do sistema de precedentes é pela unidade do direito, pela segurança, liberdade e igualdade. E quando o Código fez isso, ele procurou dizer, olha, um instrumento para fazer valer o precedente é a reclamação. E eu acho que isso é um equívoco, né? Eu acho que o precedente tem a ver tão somente com a proteção da decisão do caso concreto, da eficácia da decisão do caso concreto. Acho que é para isso que vale a reclamação. Porque é isso que a Constituição diz.
para a autoridade das decisões do Supremo e do STJ. Decisão e precedente, não se confundem. É verdade que o Supremo Tribunal Federal, que a Constituição também admite reclamação para a súmula vinculante. Bom, súmulas não são precedentes. Súmulas vinculantes, na verdade, como a gente sabe, são extratos de precedentes, né? Porque são metalinguagem, né? Uma linguagem que abstrai dos fatos, abstrai do próprio enunciado, do caso, dos fatos, e é só um enunciado. E com base nessa previsão, o Supremo desenvolveu um precedente firme para a tutela da liberdade de expressão. Então, eu acho que a gente pode derrotar essa impossibilidade de usar a reclamação para a tutela do precedente somente nos casos em que está em jogo o quê? O coração da sociedade democrática, que é a liberdade de expressão, que é a nossa ojeriza, o nosso horror à censura. Né? Eu acho que isso é uma coisa bastante importante, porque dá no DNA e no coração do Estado democrático. Então, fora daí, acho que não dá para usar reclamação para nada. A gente tem que bater lá no Supremo com agravo recurso especial, agravo recurso ordinário, e procurar mostrar que os nossos casos ou são diferentes, ou então merecem uma superação. Excelente, muito obrigado, Daniel. Então, mantendo aqui o nosso horário, a nossa proposta inicial, eu realmente acho que a gente não poderia, e volto a dizer, começar com alguém diferente do Daniel, que nos traz aqui tanta coisa num tempo que é curto, assuntos tão densos e que tem por trás uma teoria muito profunda, mas de uma forma clara, precisa, concisa, né, dentro da nossa proposta aqui de trazer algumas informações para o pessoal que está nos ouvindo. Então, eu queria te agradecer, Daniel. Eu só vou relembrar as pessoas de que a gente vai seguir, então, com essa nossa série de 30 minutos de processo civil. Semana que vem, a gente vai estar recebendo o professor Marco Jobim, o Fabrício vai entrevistá-lo, e vamos ter outros eventos como esse também na sequência. Então, Daniel, muito obrigado por te receber por nos receber na tua casa. É uma alegria poder te ver, conversar contigo. Sabes que o André de Maia também é tua casa e está aberto para ti quando tu quiseres. É só bater na nossa porta, a gente conversa, bate um papo e é muito bom te ver. É o mesmo, digo mesmo, é recíproco. Beijos, muito obrigado por tudo. Tchau. Até. Tchau, Até tchau. mais.